que significa vontades de Deus. É nítido que muitas pessoas falam assim, a vontade de Deus, a vontade de Deus, ou eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, ou não estou vivendo. Mas, na sua onisciência, Deus traça planos para os seres humanos cumprirem ou não, durante a sua existência, voltados para a paz, o seu conhecimento e a sua exaltação. Vivemos em um mundo hostil, tenebroso, cruel, uma verdadeira guerra espiritual, onde pessoas estão passeando cegamente, enquanto poucas estão lutando, sendo perseguidas e mortas. Quem é você diante do mundo em que nós vivemos? Você está andando como Alice, não a minha, mas do País das Maravilhas, ou você é um cristão, um soldado do Senhor? Estamos rodeados de anjos, demônios e uma infinidade de dardos que estão sobrevoando nossas cabeças, nossos lares, nossas igrejas, o inimigo tem enviado pessoas para nos entreter, para nos inibir e para nos desviar da vontade de Deus, ou como falei, das vontades de Deus. Às vezes disfarçados de evangélicos, de líderes e até de irmãos piedosos, aqueles que quase sempre se portam como sábios, tem sempre um pitaco para dar na sua vida, uma bronca para dar em você e repetidas vezes vem com aquela filosofia do não tem nada a ver. Aí você pergunta, não tem nada a ver, mas por que não tem nada a ver? Porque não tem nada a ver. Mas por que não? Então eu separei 3 textos hoje para a gente meditar. Salmos 32, do 8 ao 11. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não obedecem. Filipenses 4, de 4 a 9, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E por último, João 15,15, que vai aparecer aí na tela para vocês. E o primeiro ponto que eu separei é a vontade permissiva de Deus. Nesse primeiro ponto, podemos citar os caprichos individuais que todos nós temos, a nossa vontade e as oportunidades que aparecem em nossas vidas, muitas vezes como sendo únicas. Se eu não assinar isso agora, se eu não comprar isso agora, geralmente os vendedores fazem isso, né? É hoje, tem que ser hoje. E aí, diante de Deus, ou diante da vontade permissiva de Deus, a gente pode pensar em Noé. Noé, depois que cumpriu todos os propósitos de Deus, todo mundo, a água secou, ele sai da arca e fala para Deus assim: Senhor, eu tive uma ideia, vou plantar uma vinha. Aí Deus fala para ele assim: uma vinha, fazer um vinho bom e tal. E aí ele fala assim, aí quando Deus vai falar para ele, e eu já comecei, já tenho isso, já tenho aquilo, vai ser a melhor uva do mundo, o melhor vinho do mundo. E aí Noé vai
e faz a plantação, colhe, faz o vinho e toma do vinho, se embriaga e depois se envergonha diante da sua família. Assim somos nós, muitas vezes, como aquele filho que fala assim: pai, posso fazer isso? Aí o pai: meu filho, não, mas eu... Aí o pai não tem nem oportunidade de falar e acaba: ah, mas estou indo, tá? Quando fala que quer sair, quer alguma coisa: ah, mas estou indo. Essa vontade permissiva também eu vejo que é a que envolveu Judas, quando que pensou em estabelecer um reino segundo, ou um reino com letra minúscula, um reino terreno, poderoso, cruel, que dizimaria todos os inimigos, que daria ao povo de Israel a sua soberania. Mais ou menos esses aí que os líderes religiosos querem fazer com Bolsonaro, com Crivella e os outros. E aí Judas vai: não, é assim, Deus, ó, já sei tudo planejado, eu vou. Aí quando eles descobrirem que Jesus é o Messias, eu vou lá e falo, e nós vamos instituir o reino de Deus nessa terra, com letra minúscula, é claro. E Deus está falando assim: mas Judas, o negócio é outro. Não, mas ó, quando chegar, e pai, quando tá... E aí quando ele viu que as coisas estavam desandando, Deus mostrando para ele, e ele fala assim: não, agora só tem um jeito, eu vou trair Jesus, e ele não vai se deixar render, ele não vai se deixar prender ou ser morto, é claro que não. E Deus está falando: Judas, escuta, calma aí. E Judas segue no seu plano e acaba com a sua própria forca. Não foi Jesus que construiu, não foi Deus que construiu aquela forca, muito menos Jesus. Sem foco, sem objetivo, sem um alvo, damos lugar às conveniências humanas, ao conforto, muitas vezes, do nosso lar, a segurança, né? Mas principalmente a infertilidade. Caminhamos hoje entre túmulos, zumbis e uma gama de pessoas débeis, indolentes, sem propósitos, como se estivesse vivendo uma fé alucinógena, onde só existe o mundo da cabeça dela. Glória e vitória, vai dar certo, prosperidade, ninguém pode sofrer, ninguém pode ficar doente. Uma existência de mentira, ou como eu falei, de projeções do seu próprio subconsciente. Pessoas que são conduzidas como gado, como cavalo, como mulas, como a gente leu no Salmo, conduzidas, instruídas e observadas, cumprindo com um programa religioso, tradicional e cíclico. Outro dia, numa reunião de pastores, eu falei assim: eu fico impressionado como que de 7 em 7 anos a escola bíblica ela se refaz, e tem gente com mais de 20 anos de igreja que ainda não sabe o básico do que já aprendeu 3, 4 vezes na escola bíblica dominical. Quem somos nós? O que acontece conosco? Qual vontade você está vivendo na sua vida? O segundo ponto é a vontade efetiva de Deus. Aqui, pensemos em uma harmonização plena com tudo, com todos, com seres, com quem quer que seja que estiver ao nosso redor, de uma maneira respeitosa, abençoadora e amorosa, mesmo na perseguição. Esses dias eu vi um vídeo tendencioso onde crianças assistiam a 2 homossexuais que tiravam a roupa. E aí o vídeo falava assim: olha o que uma emissora quer que a gente assiste. E aí sabe aquele negócio? Se fossem mulatas, ninguém ia falar nada. Porque as mulatas é o símbolo do nosso país, é o símbolo, mas são seres humanos nus. E aí a gente
tendenciosamente se escandaliza porque o outro é homossexual, mas a pessoa que é heterossexual pode estar despida. Não, irmãos. O Espírito Santo precisa deixar você fora dessas manipulações midiáticas que diz que um ser humano é inferior ou é superior pelas escolhas que eles fazem. Nessa vontade efetiva de Deus, a gente vê a libertação do povo do Egito, por exemplo. A condução do povo à liberdade. Sabe, Deus quer que nós sejamos libertos dessas coisas. As coisas do mundo, as coisas do Egito, não fazem parte mais da nossa vida. A gente tem que se preocupar com o outro, a gente está se preocupando com os propósitos de Deus e não com o outro. O outro a gente tem que abençoar. E foi assim que Jesus fez, com todo o poder que ele tinha. Ele podia mandar até o próprio imperador se curvar diante dele. Quem eram os líderes daquela época? Tanto religiosos, mas Deus falou assim, ó, segue o seu propósito, Jesus. E a crucificação de Cristo traz para a gente uma oportunidade única de comunhão íntima, verdadeira e motivacional por Deus, não por um guru que se diz coach ou por um pastor que se diz sacerdote intermediário. Hoje a gente estava ouvindo uma música e a minha esposa falou assim, ela falou que é apóstola mesmo? Aí eu falei assim, mas ela fez a igreja dela. Irmão, Jesus é o sumo sacerdote, ele é o pastor dos pastores. O caráter, a maturidade e a relevância social demonstra se estamos vivendo a vontade efetiva de Deus ou não. Quando nós éramos crianças, nós nos portávamos como crianças e era simples, é isso aí, é o que é. Agora nós crescemos, mas como eu volto a falar da EBD, tem gente que parece que é a primeira vez que está na EBD. Mas pode isso, mas por que isso? Aí dá vontade de falar assim, faz o seguinte, vai para o seminário, que aí talvez você pagando do seu bolso, você vai valorizar o professor, você vai valorizar a oportunidade que a igreja está te dando. Porque há 20 anos você ainda não aprendeu nada aqui. Você não tem maturidade, você não tem relevância social. Nós hoje carregamos o peso da responsabilidade de, como adultos, sermos maduros e também na fé. É claro que a gente não pode cobrar de quem vai se batizar mês que vem, algo que a gente vai cobrar de alguém que está aqui como líder da igreja, como pastor nessa igreja, como presidente, vice-presidente, secretário, ministro de música. Claro que não. Mas quem é pastor, quem é ministro, quem é vice-presidente, precisa ter. Quem está aqui há mais de 4 anos, vamos dizer assim, que é o que eu posso cobrar, tem que ser maduro. Tem que buscar de Deus essa maturidade. Porque Deus nos inspira à santidade, à amizade e a realizarmos grandes coisas. E não viver uma mesmice cíclica. Domingo vou para a igreja. Terça-feira eu vou para a igreja. A vontade de Deus é que cada um de nós possamos ser frutíferos, ganhar almas, ganhar vidas, e não ficar, mas fulano é da Globo, é da Record. Não, você tem que entender o plano traçado para que você ganhe alguém e não ficar resmungando da vida dos outros. E por último, que talvez possa ser o seu caso, a vontade alternativa. Deus tem sempre uma nova oportunidade para cada um de nós. Depois de uma súplica, um genuíno arrependimento e a devida correção, tudo pode acontecer. A sua vida pode mudar hoje, seja você crente ou não. Lembra da mulher? Deus fala para ela assim, não vai dar para fazer o que você quer, eu não posso te abençoar, não posso. E ela insiste, e Jesus fala assim, a tua fé, ou eu nunca vi fé como a sua. E tudo
que parecia impossível acontece na vida daquela mulher. Impossível, inclusive, segundo os próprios planos de Jesus. Como ele diz, não era possível abençoar outro povo que não o povo de Israel. A gente pode pensar também na súplica de Abraão. O bicho está pegando, Deus está falando assim, não, agora já é, Sodoma e Gomorra, e Abraão fala assim, mas peraí, Senhor, ele queria, era o familiar dele. Mas aí ele começa, Senhor, se tiver... Deus pode mudar a sua vida, irmãos, porque a vontade de Deus, ela é geradora de crescimento espiritual. Essa vontade alternativa de Deus é para crescimento espiritual dos seres humanos, é para crescimento humano de seres humanos que hoje, por causa da religião, deixaram de ser humano. Você fala assim, por exemplo, a pessoa morreu, mas ele era bandido. Gente, uma pessoa morreu, se ele estava armado, se estava assaltando, se estava fazendo o que for, pensa Jesus chorando por conta dele, e a gente banaliza, não, morreu de AIDS, mas era homossexual, mas era isso, mas era... Não tem justificativa, é a morte. A vontade alternativa de Deus é para que a gente transforme esse cotidiano hostil, esse mundo tenebroso, cego espiritualmente e que valoriza muitas vezes a guerra, que valoriza a exclusão, a inimizade, que fala assim, não, isso aqui é coisa de crente, isso aqui é coisa de não crente. Quantos crentes, ou vamos dizer assim, quantos personagens bíblicos já andaram fora dos trilhos? Teve um que falou assim, não, essa daqui não é minha mulher não, essa daqui é minha irmã, se você quiser, você pode... pontinho, pontinho, pontinho. A servidão irrestrita, robotizada e insana, quase que de uma maneira desumana de vida, sem erro, sem desobediência, sem pecado, é impossível, irmãos. Só Jesus não pecou, e aí não precisa anotar isso não, mas foi ele que ditou as regras. Podemos errar, mas Deus não quer que nós permaneçamos no erro. Não quer que venhamos a descer ao nível infernal só porque nos foi enviado um ser dos infernos para atazanar nossa cabeça com mensagem toda hora, com isso, com aquilo. Não precisamos ser o que a religião dita que nós sejamos. Precisamos ser libertos. Precisamos entender que Deus não nos abandona, ainda que sejamos pecadores. Enfim, a decisão mais importante da sua vida não possui influência nenhuma. É você que tem que se decidir. Deus quer que você tome posse do seu posicionamento de soldado de Cristo. A vontade de Deus é que você faça aquilo que Ele planejou para você. Mas se você de alguma forma se desviou do caminho, há tempo de voltar. Se você deixou de fazer aquilo que você tem certeza que Deus queria que você fizesse, há tempo de voltar. Mas as maiores decisões da nossa vida podem estar à nossa frente. Deus pode permitir. As decisões que nós já tivemos ou que estamos vivendo pode estar entre as vontades alternativas. Mas se você está ou não dentro dos propósitos de Deus, Ele estará com você. Eu quero que você ouça a letra dessa música, que vai sair um pouco improvisado, mas porque eu aprendi ela muito cedo.
E é isso que tem pautado a minha vida. Eu não sou aqui um cavalo, um cabresto que Deus fica assim, assado. Mas eu sou amigo de Deus. Porque Jesus fala isso. O servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo não. E Jesus quer sentar com você assim, ó. Tá, eu sei que você veio por esse caminho, mas agora que você chegou aqui, vamos fazer assim. O que você acha disso? Eu tenho essa alternativa.